Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 10 de julho de 2025 e o título é Ilhas do Passado, Arquipélagos do Futuro. Vamos lá. Há alguns anos, um evento mundial provocou uma grande ruptura. Passamos por um experimento social que pôs à prova a resiliência e força moral da sociedade e do ser humano. Nesse momento caótico, começou a separação entre os que entendiam o movimento e aqueles que apenas seguiam cegamente orientações, por vezes, absolutamente sem sentido algum. Tal situação acabou gerando um fenômeno de isolamento, não somente físico, mas também moral e intelectual. Os que ousaram pensar por si mesmos e questionar foram rechaçados e afastados. Iniciou-se nesse período um fenômeno que poderíamos chamar de formação de pequenas ilhas humanas. Seres estes que não se renderam a narrativas vazias de coerência e não cederam ao terror implantado pelos dominadores. Descobriram dentro de si uma força moral tão imensa que os levou a um despertar simultâneo. Foi um tempo necessário de introspecção e reavaliação de trajetórias, valores, princípios e hábitos. Não foi fácil, o processo foi tenso e doloroso, mas trouxe um imensurável crescimento. Ao assimilarem essas descobertas, a maturidade crescia paulatinamente. Com o passar do tempo, tais ilhas foram se aproximando por sintonia de outras tantas ilhotas, dando origem a inúmeros arquipélagos. Nada aconteceu por acaso. Certos encontros já estão traçados e acontecem no momento oportuno. Diante do caos e escuridão que envolve o mundo em uma tormenta avassaladora, serão essas ilhas que acolherão os náufragos quando seus navios de ilusões afundarem. Hoje, elas apenas seguem seus ritmos, serenas e paradisíacas. Venceram o medo, pois estavam repletas de amor. E será esse amor que atrairá aqueles que forem despertando e saindo da tempestade. E que com certeza serão acolhidos com todo respeito, compaixão e gratidão por suas presenças. Comece como ilha, e em breve encontrarás o teu aconchegante arquipélago. Bom, vamos lá. Bom, esse evento que eu falei, né? Todo mundo sabe bem, né? Aconteceu há 5 anos atrás, né? Que trouxe esse isolamento, que foi um momento de despertar para muita gente. Mas foi um momento assim que foi muito produtivo, foi necessário para que a gente começasse a olhar para coisas mais importantes, né? Porque mais importava realmente na vida. A gente vivia muito imerso, né, nas distrações, e a gente não percebia os movimentos, a gente não percebia como o sistema atuava, e foi assim um grande experimento social e que acabou causando realmente o despertar de muitas pessoas, né? Muitas pessoas começaram a olhar o mundo de outra forma, né? Muitos falavam do novo normal, na verdade, não é um novo normal, não era normal o que a gente vivia, né? A gente começou a ter uma nova visão, criar uma nova forma de vida. E atualmente nós estamos imersos aí, né, no caos que a gente já meio que esperava quando viessem as revelações, né, e está tudo sendo exposto, todo mundo, as máscaras estão caindo e hoje a gente está vendo quem é quem, né, quem se fingia de bonzinho e não era, e às vezes quem às vezes a gente imaginava que não fosse assim tão bom, a gente está vendo que na verdade, né, eram pessoas autênticas, honestas, corretas. E quando eu falo dessa sintonia, nessa época, como muitos acabaram ficando isolados por pensarem diferente, por questionarem, né, por irem buscar as suas próprias respostas, elas acabaram encontrando, né, pessoas na mesma sintonia, com os mesmos questionamentos, eh, não que pensassem exatamente igual, mas que tivessem uma conduta e valores, valores morais e princípios
né, similares. E foram se formando grupos, né, eu já comentei aqui que eu tenho grupos, de pessoas que eu acabei conhecendo nessa época, que a internet tem o lado ruim, né, que a gente sabe, mas tem também possibilitou justamente esses encontros de pessoas, do Brasil inteiro e até de outros países, que conseguiram, criar aí vínculos, e que foi uma base muito importante, né, um apoio muito importante nessa época. E recentemente, assim, conversando com várias pessoas, com esses amigos que eu fiz nessa época e mesmo outras pessoas, hoje a gente está vivendo um outro fenômeno para o qual a gente tem que estar muito atento, que é justamente essa aceleração dos eventos está trazendo, assim, um pouco de desgaste e desequilíbrio. Talvez isso seja até proposital, né, para as pessoas que são mais sensíveis. Então, recentemente, numa conversa, a gente estava percebendo que isso está trazendo, assim, uma desarmonia, um desânimo às vezes, e a gente acaba deixando de praticar tudo que a gente veio estudando, tudo que a gente veio aprendendo, que a gente sabe que é importante, né, nesse período aí todo, a gente aprendeu muita coisa. E a gente acaba deixando essa aceleração derrubar um pouco a nossa frequência, desanimar e a gente acaba não fazendo coisas importantes para nós. Que eu acho que agora é um momento de autocuidado. A gente tem que prestar muita atenção, porque a gente está assim nos últimos, né, nas batalhas finais. E é nesse momento que quem cai, né, sabe aquela coisa, cai atirando. Então, assim, quanto mais pessoas puder levar junto, vai levar. E é esse momento que a gente tem que estar muito, muito, muito atento, prestando muita atenção para não cair nessas armadilhas, que agora são muitas. E uma coisa que a gente percebeu, assim, é importante, né, que a gente se mantenha informado sobre algumas coisas, mas, eh, esse mundo das telas acaba meio que sugando a energia da gente, porque é tudo muito acelerado hoje, principalmente, e isso vários psicólogos têm alertado, né, quando a gente, vai buscar informações mais rápidas, assim, então esses vídeos curtos, isso acaba causando um distúrbio e danos mesmo, né, no nosso processo cognitivo, né, na nossa capacidade intelectual, né. Tem até recentemente estava vendo aí que psicólogos não estavam, recomendando, tem uns, eu como não tenho mais filho pequeno, então, assim, não acompanho esse tipo de coisa, mas eu vejo às vezes alguns pais aí, outro dia estava vendo um vídeo de um pai comentando num show de comédia, falando: "Ah, porque meu filho, quando começou com isso, não sei o quê", eles estavam, assim, achando até engraçado, só que infelizmente as pessoas precisam começar a prestar atenção e se aprofundar nessas questões, né, que esses desenhinhos muito coloridos, com muitos estímulos, né, às vezes trazem mensagens subliminares e elas começam realmente a afetar, o cérebro das crianças, né, que existe um fenômeno aí que chama, acho que ai meu Deus, esqueci o nome, brain é assim, tipo, que estraga o cérebro, né. Então, tem que, acho que não sei se eu não vou lembrar agora, mas é isso. Eh e esse tipo de coisa acelerada, com muita cor, com muita com informações rápidas, isso tem um propósito realmente, e acaba causando distúrbios físicos mesmo, mentais. Então a gente começa, quando a gente percebe que a gente está há muito tempo, e é engraçado porque a gente sabe, né, que internet, né, todas essas redes sociais, né, Instagram, Facebook, tudo parece a caverna do dragão, né, você entra lá para ver um negocinho de 5 minutos, quando você vê já passou meia hora lá, gastou um tempo em um monte de inutilidade. Então a gente tem que começar a prestar, atenção nisso, para justamente começar a cuidar mais da gente,
porque tá tudo, as energias estão muito densas e tá tudo muito acelerado, e a gente sem querer nessa ânsia da gente querer também, eh, saber de tudo, se informar sobre tudo, a gente acaba caindo nessas ciladas aí, e acaba deixando de fazer coisas mais importantes. Então, é bom que a gente saiba, né, lógico, a gente não ficar alienado, saber mais ou menos o que está acontecendo, mas não se aprofundar demais. Não gastar tantas horas com coisas que não estão, fazendo bem pra gente, né. E a gente acaba deixando de cuidar, por exemplo, fazer uma meditação, eh, ler mais, né, porque a leitura é algo que incentiva, né, o cérebro, estimula, porque quando você está lendo, você está usando ali a sua imaginação, né, porque você está, aquela história que tá lá, né, escrita naquelas palavras, você vai formando as imagens no seu cérebro, então você está exercitando o seu cérebro, está exercitando a sua imaginação, isso é super importante, né, esses estímulos que a gente tem que dar para o nosso cérebro constantemente, para não, correr o risco inclusive de acabar aí, adoecendo, né, criando, eh, sintomas no nosso próprio corpo, né, e acaba acarretando até algumas doenças, né, e que a gente vê muito hoje em dia. E é um trabalho diário da gente prestar atenção, não é você se alienar completamente, mas, focar no que é mais importante, em coisas que realmente importam, às vezes coisas eh, para coisas do seu trabalho, de coisas que você gostaria de conhecer, de aprender, então buscar informações mais relevantes. E a gente às vezes acaba caindo justamente, né, se perdendo ali nas bobagens, né, que são muito atrativas, né. Agora com essa questão da inteligência artificial, tem muita coisa que chama a atenção da gente. Há um tempo atrás, isso foi uma das coisas que eu comecei a perceber, que começavam a postar aqueles videozinhos de bebê, né, com as pessoas com eh, rosto de bebê e tal. E às vezes eu acabo vendo vários vídeos seguidos daquele negócio de criança. E aí eu falei: "Nossa, mas é tudo bem, é bonitinho, é engraçado, mas é uma coisa que não agrega nada, é justamente é uma cilada para te prender ali, né, para te segurar ali, gastar seu tempo e te desviar de coisas mais importantes", que agora é o momento que realmente, as pessoas que talvez vão auxiliar nesse processo aí de transição são os alvos. Então, quanto mais distraído você ficar, menos você vai estar fazendo, em favor desse processo, menos você vai estar atuando em favor desse processo. E a gente cai mesmo, gente, é muito fácil, é porque é muito atrativo, né, muito atraente você ver, essas coisas, que é divertido, é bonitinho, então a gente acaba caindo mesmo. Então, uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que realmente é fundamental a gente começar a reduzir, né, o nosso tempo de telas de coisas, dessas coisas irrelevantes, e buscar outras formas da gente, né, porque é importante também a gente ter os nossos momentos assim de descanso, de distrair um pouco a cabeça, né, tanta coisa maluca que está acontecendo no mundo, né, em todos os setores, né, essas agendas, malignas aí querendo avançar, e principalmente com relação aos pequenos, tanta coisa acontecendo, eles sendo alvos de tanta coisa, isso acaba desgastando demais a gente, né, emocionalmente, espiritualmente, porque a gente ainda tem aquela questão, né, a pressa de que as coisas aconteçam, e tudo vai acontecendo no devido tempo, porque ainda tem muita gente aí para despertar. E aí que eu falo que cada um que começa a perceber como as coisas funcionam, vai entrando em sintonia com as pessoas que também estão, né, nessa mesma frequência. E aí vão se formando esses pequenos arquipélagos, né, pessoas que vão se unindo para se auxiliar. Então, assim, quem já está há mais tempo aí na jornada, vai ajudando quem está chegando, vai aconselhando, vai dando suporte, né, porque já entende, já passou por aquilo.
E justamente quem passou por todo esse processo, não tem aquela vaidade de achar que está mais adiantado, que tá, né, que é melhor que o outro, não. Entende que aí faz parte do trabalho dele justamente auxiliar quem vem chegando, né, e nada acontece por acaso. Então, aqueles que tiveram acesso a certos conhecimentos e certas descobertas há mais tempo, é porque já estavam um pouco mais preparados e né, foram sendo preparados para auxiliar os muitos que a gente espera, né, que comecem a chegar agora, que comecem a despertar e comecem a entender como funciona, né, toda essa matrix, esse sistema que tenta, né, minar as nossas capacidades de escolha, de decisão e de justamente quando você não segue as narrativas, quando você sai da manada, como eu disse no outro texto, você acaba sendo, né, um empecilho para eh, certos planos aí de controle da humanidade. E, então, quanto mais pessoas saírem, né, começarem a entender e começarem a pensar por si próprias e fazer as suas próprias escolhas, mais vai enfraquecer, né, esse domínio aí que se estendeu pelo mundo inteiro. E a gente está vendo que a coisa assim está sendo muito acirrada e muito acelerada. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então às vezes a gente nem dá conta. Tem dias que você vê umas coisas que você fala. Teve dias que assim eu acessar certos conteúdos tão absurdo, de coisas tão absurdas que estão acontecendo, que aquilo te dá um desequilíbrio, você fala, né, meu Deus, será que parece um pesadelo, né? Tem coisas que você fala, não pode ser real isso. Como é que essas coisas estão acontecendo, né? É muito absurdo. Então, certas coisas é melhor a gente evitar, porque não são coisas nem que vão agregar nada, né? Principalmente às vezes é coisa que você está vendo que são absurdas, mas que dizem respeito a escolhas de outras pessoas. E por mais que aquilo choque a gente, quem vai arcar com as consequências são essas pessoas que fizeram essas escolhas e a gente tem que respeitar, né? É óbvio que tem algumas coisas que nos afetam, né? Afetam também de uma certa forma a nossa vida, porque a gente vive em comunidade, a gente vive na sociedade e o que afeta a sociedade como um todo acaba nos afetando individualmente. Mas é aí que a gente precisa realmente manter mesmo o equilíbrio e saber que ninguém passa, né, pelo que não tem que passar, e cada um vai ser, agora está colhendo o que plantou. Isso a gente vê nitidamente, né? As pessoas aí colhendo os resultados, né, das coisas das sementes que elas lançaram lá atrás. E isso faz parte, né, do aprendizado de cada um, do nosso também, a gente colher agora e quem se manteve firme quando foi preciso, hoje está tendo resultado, né? Está vendo as coisas que às vezes quando a gente falava que as pessoas desacreditavam, falavam que a gente era maluco, que era tudo teoria da conspiração, e hoje as coisas estão aí aparecendo e se comprovando. Então, foi importante, né, porque chegou um momento também que a gente falou, não adianta, né, falar, e a gente se manteve em silêncio fazendo o que era, né, levando a nossa vida, né, tentando se melhorar, buscando conhecimento, investindo no nosso autoconhecimento, nosso crescimento, na nossa evolução emocional, espiritual, e foi a melhor atitude, né? Porque hoje a gente nem precisa falar mais nada, porque as coisas estão aí sendo escancaradas, né? E é algo muito positivo, mas realmente tem sido muito cansativo. Então é um momento da gente parar e se cuidar. Olhar para a gente e falar: o que eu preciso cuidar de mim para me manter firme e não cair nessas armadilhas. Então,
tudo que todas as ferramentas que a gente foi aprendendo nesse tempo todo, né, o Ho'oponopono, eh, meditação, música, atualmente, né, durante o dia, do tempo que eu estou trabalhando, às vezes eu estou até lendo, quando as horas que eu paro para ler, eu gosto muito de ler, eu deixo uma musiquinha de fundo, uma música de boa frequência, então tem algumas playlists aí que eu já selecionei, e eu escuto, e isso tem me durante o trabalho principalmente, esse tipo de música, de frequência, assim, que é aquelas frequências que a gente já sabe, né, que são boas, tem me auxiliado a realmente voltar a ter foco nas coisas, não ficar me perdendo porque quantas vezes eu ficava, assim, desorientada e aí você tem aqueles dias que não são produtivos, porque você parou muito, você perdeu tempo com bobagem e cada vez que você para dar atenção, gente, não sei se é brain rot que chama isso, você perde o foco do que você está fazendo. E aí, para você retomar, demora um tempão, né? Então, e isso é proposital. E é esse cuidado que a gente tem. Então, assim, você está fazendo uma coisa, foca naquilo e tenta concluir. Porque é impressionante que às vezes a gente está lá fazendo alguma coisa, você está lá ou fazendo um curso, ou está fazendo um trabalho, não sei o quê. Um segundo que você desvia, você pega o celular, você já se distrai com um monte de bobagem assim rapidamente e você perde o foco. Então a gente evitar o máximo de tempo possível de ter essas paradas, essas distrações, porque a finalidade é justamente fazer com que a gente perca, cada vez que você perde o foco para você retomar do ponto que você estava, é um processo que é lento. E isso só atrapalha a gente, né? O dia da gente acaba não sendo produtivo, a gente não acaba não dando atenção para coisas que seriam importantes para a gente, e isso também acaba prejudicando a nossa saúde, e principalmente o nosso mental, né? E hoje em dia, tanta gente passando aí por uma série de patologias ligadas à mente, né? A doenças relacionadas, né, ao mental e ao emocional. Então, é importante que a gente hoje atente a isso e busque realmente coisas que vão agregar, conteúdos que vão agregar. E o que a gente percebe que é perda de tempo, a gente tentar reduzir, né? Eu sei que é difícil a gente eliminar totalmente, porque tem algumas coisas que a gente acaba achando engraçadinha, acaba se divertindo ali, também tudo bem, faz parte, desde que a gente tenha equilíbrio. Não deixar que isso interfira no nosso dia, né? Então, às vezes, limitar o tempo ou determinar um tempo para tal tipo de conteúdo, um tempo para leitura, um tempo para meditação, conseguir racionalizar melhor o nosso tempo, né? Dividir de uma forma que seja mais saudável e mais produtiva para a gente. E com certeza também isso vai melhorar a nossa frequência e nos atrair para pessoas que estejam buscando, né, estejam vivendo esse mesmo propósito, né, os nossos arquipélagos. E isso é uma coisa que agrega muito na gente, na vida da gente, e traz e auxilia, né, nesse processo que a gente está vivendo aqui, além de ser assim, não tem coisa melhor do que você conseguir conversar com pessoas que entendem o que você está falando, né? Mesmo que você pode discordar de algumas coisas, mas que tem diálogos saudáveis, conversas saudáveis e pessoas que te respeitam e que você também respeita, que é a reciprocidade. E a divergência é saudável, porque às vezes uma coisa que uma pessoa fala que antes você podia não pensar daquela forma, mas pode te trazer ali uma nova, te abrir ali uma nova forma de enxergar algumas situações, te ampliar, ajudar a ampliar a sua consciência para determinados assuntos. Então, é muito saudável essa troca, esse diálogo
com respeito. A gente não precisa pensar exatamente igual aos outros, mas a gente precisa respeitar e conseguir dialogar de forma saudável, porque isso é extremamente produtivo, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.